Fala galera, estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, né? E hoje nós continuamos ainda falando sobre calorimetria, beleza? Mas antes eu queria deixar bem claro aqui o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então qual que é o objetivo? Definir e aprender a calcular a capacidade térmica das substâncias, beleza? Então vem comigo. Bom, para a gente iniciar, eu coloquei aqui uma definição, né, para ajudar a gente a entender o que é a capacidade térmica de um corpo, beleza? Então os corpos, quando eles são aquecidos, nós vimos anteriormente que eles podem aquecer de maneira mais rápida ou de maneira mais lenta. Isso depende da substância que está sendo aquecida, né? Como a gente viu alguns conceitos anteriormente, beleza? Então cada corpo ele precisa de uma quantidade de calor diferenciada para que ele possa variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então essa quantidade é necessária para que a substância consiga sofrer uma variação de 1 grau Celsius, é o que nós chamamos de capacidade térmica ou capacidade calorífica dos corpos, beleza? Então eu tenho aqui uma definiçãozinha para que vocês possam fixar melhor. Então o que nós chamamos de capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para que a temperatura de uma substância varie 1 grau Celsius, beleza? Essa capacidade térmica, ela pode ser calculada, e ela pode ser calculada de duas maneiras diferentes, porém, ambas continuam sendo capacidade térmica. E de que maneira a gente pode calcular essa capacidade térmica? Olha, eu posso calcular a capacidade térmica de duas maneiras diferentes, ou seja, aplicando duas equações diferentes, tá? Eu posso calcular dividindo a quantidade de calor recebida ou cedida pela variação de temperatura, né? E eu tenho aqui a capacidade térmica, nós representamos com a letra C maiúscula, tá? Fixem bem, capacidade térmica é o Czão, né? O C maiúsculo. E o C minúsculo, o Czinho, é calor específico, como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, a capacidade térmica pode ser igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, mas nós podemos calcular também a partir da massa dessa substância, né? Se a gente multiplicar a massa pelo calor específico, nós também podemos encontrar a capacidade térmica, tá? Então, só para você compreender e fixar, o Czão é a capacidade térmica, o Q, a quantidade de calor, ΔT, variação de temperatura. Dividindo a quantidade de calor pela variação, eu calculo a capacidade térmica. Mas eu posso encontrar com essas outras variáveis aqui, ó. M, que é a massa, e o Czinho, que é o calor específico. Eu multiplicando a massa pelo calor específico, eu também posso encontrar o Czão, que é a capacidade térmica. Beleza? Então, para a gente fixar bem, nós vamos resolver aqui a nossa primeira situação, problema. Que diz aqui o seguinte, ó. Em um recipiente industrial, a temperatura varia de 20 graus Celsius a 220 graus Celsius, a custo da transferência de uma quantidade de calor igual a 200.000 calorias, né? Que eu coloco aqui 200.000 cal. Determine a capacidade térmica do recipiente. Então vamos lá. Eu costumo sempre, como a gente já vem vendo nas aulas anteriores, colocar os valores aqui de um lado, que facilita na hora de visualizar e substituir na equação, tá bem? Então vamos lá. Eu faço uma segunda leitura e a gente vai identificando esses valores. Ó, em um recipiente industrial, a temperatura varia de 20 graus Celsius a 220 graus Celsius. Logo eu tenho aqui a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, e a temperatura final, que é 220 graus Celsius, tá? A custo da transferência de uma quantidade de calor igual a 200.000 calorias. Quantidade de calor a gente representa com a letra Q, que a gente já também viu anteriormente, que é 200.000 calorias, que eu coloco somente cal, né? É uma espécie de unidade de medida. Determine a capacidade térmica do recipiente. Capacidade térmica, tá? É o C maiúsculo, né?
E aí eu vou calcular a capacidade térmica. E aí, para me calcular a capacidade térmica, aí vem a primeira observação que eu vou fazer. Professor, você falou que eu tenho duas maneiras de calcular a capacidade térmica. Qual delas é mais fácil? Bom, não existe a mais fácil, também não existe uma específica, né? Eu tenho que usar somente essa. Não, tudo vai depender da situação problema, tá? Por isso que é interessante a gente colocar os valores aqui, porque a partir do momento que eu visualizo as variáveis que eu tenho, os valores que eu tenho, eu posso definir que equação eu posso utilizar. Olha, nessa situação problema eu tenho uma quantidade de calor Q e tenho uma variação de temperatura, né? Basta eu olhar aqui, ó, qual das equações, né, eu tenho valores para que eu possa calcular. Olha, se eu tenho uma quantidade de calor e a variação de temperatura, então eu posso usar essa equação aqui, tá? E aí eu coloco aqui, que a capacidade térmica Czão é igual à quantidade de calor Q dividido pela variação de temperatura ΔT. Mas professor, eu tenho duas temperaturas. E aí a gente faz aquele mesmo processo, ó. Subtrai-se a final da inicial. 220 menos 200, aliás, menos 20, que dá igual a 200 graus Celsius. Então aqui o Czão vai ser igual. Quanto é a quantidade de calor? 200.000 cal. Então aqui eu coloco no lugar de Q, 200.000. Quanto é a variação de temperatura? 200. Então aqui eu coloco 200, tá? Então o Czão vai ser igual. Ó, agora é só a gente dividir. Como eu estou dividindo aqui números com zeros, para facilitar, ó, eu vou cancelar esses dois zeros com dois zeros aqui. Então ficou 2.000 dividido para 2, tá? 2.000 dividido para 2, na verdade vai dar 1.000. Então a capacidade térmica é igual a 1.000. Professor, e qual a unidade de medida? Olha, quantidade de calor é dado em calorias. Cal. Temperatura em graus Celsius. Então, cal por graus Celsius, tá? E aqui eu tenho a capacidade térmica dessa substância. Beleza? Então, no nosso próximo encontro a gente vai ver mais um exemplo para que a gente possa fixar melhor. Vou sair aqui para vocês poderem fazer depois um print da tela aí para fixar, né, na hora de resolver as atividades. Fala galera, estamos de volta para mais um entendimento a respeito da nossa capacidade térmica, beleza? Então nós trouxemos agora aqui o exemplo 2 para que a gente possa aprender a calcular bem qualquer que seja a situação envolvendo a capacidade térmica das substâncias, tá? Então vamos lá, vem comigo. A nossa segunda situação aqui, a situação de hoje, ela diz o seguinte, ó: um corpo de massa 30 gramas e calor específico 0,22 cal por grama vezes grau Celsius deve receber 2.100 calorias para que sua temperatura se eleve de uma determinada variação. Qual é a capacidade térmica dessa substância? Então vamos lá, nós temos aqui uma situação problema, nós temos aqui alguns valores, né, com que representa cada um. Nós vamos colocá-los todos aqui para que a gente possa ver qual é a melhor maneira da gente resolver essa situação problema. Beleza? Então vamos lá. Numa segunda leitura aqui nós temos o seguinte: um corpo de massa 30 gramas, aqui 30 gramas, logo aqui se trata da massa do corpo. A massa, como nós representamos com a letra M, M igual a 30 gramas, tá? Coloco aqui do ladinho. E calor específico 0,22 cal por grama grau Celsius, como nós vimos também anteriormente. O calor específico é o Czinho, né, o C minúsculo, e aí eu vou colocar aqui também do ladinho aqui o Czinho, que é igual a 0,22 cal por grama vezes grau Celsius, tá? Deve receber 2.100 calorias, né? Então 2.100 calorias se refere ao que? A quantidade de calor, e a quantidade de calor a gente representa com a letra Q. Então, vou colocar também aqui no ladinho, Q igual a 2.100 cal. Tá? Para que sua temperatura se eleve de uma determinada variação. Qual é a capacidade térmica dessa substância? Capacidade térmica, como nós vimos aqui no exemplo anterior, tá? É representado com o Czão. Tá? Então, eu vou calcular mais uma vez a capacidade térmica da substância. Bom, professor, eu tenho aqui a massa, eu tenho o calor específico e eu tenho uma quantidade de
calor. E eu quero calcular a capacidade térmica. Então, qual fórmula eu vou utilizar para calcular essa capacidade térmica? Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado, onde eu tenho aqui as duas situações, ó. Eu tenho aqui a quantidade de calor, professor. Se eu tenho a quantidade de calor, então eu posso usar essa aqui de cima, não posso? Bom, para que eu possa usar essa aqui, eu preciso ter a quantidade de calor e a variação de temperatura. Aí eu olho aqui, não tem uma variação de temperatura. Vixe, professor, então eu não posso usar essa equação aí nesse momento. Então eu não posso usar nesse momento. Aí eu olho para a segunda equaçãozinha, que é a segunda fórmula. Czão, que é a capacidade térmica, é igual a massa vezes o calor específico. Então eu vou olhar agora quais são os valores que eu tenho. Eu tenho a massa e tenho o calor específico. Então eu posso usar essa equação aqui. Aí eu escrevo aqui, Czão é igual a M, que é a massa, vezes o calor específico, que é o Czinho. Ó, todos esses valores estão aqui. A massa e o Czinho. Então é só substituir agora. Então a capacidade térmica vai ser igual. Quanto é a massa? 30. Vezes o calor específico. Quanto é o calor específico? 0,22. 0,22. Então o Czão vai ser igual. Ó, agora é só multiplicar. 30 vezes 0,22 dá igual a 6,6. Aí eu coloco aqui cal por grau Celsius, tá? E essa aqui é a capacidade térmica dessa substância. Professor, fiquei com uma dúvida. E esse 2100 aí, essa quantidade de calor, eu não vou usar ela não? Não. Aí nós vamos fazer a primeira observação aqui, ó. Não é necessário você usar todos os valores que tiver na situação problema. Você usa somente aqueles que você precisa. Então, se eu quero calcular a capacidade térmica e eu posso calcular aplicando essa equação, se eu tenho M e o Czinho, então eu aplico a fórmula, calculo a capacidade térmica e não importa os outros valores. Certo? Então, reforço, não é obrigado a utilizar todos os valores que vierem na situação problema. Beleza? Então, para que a gente possa fixar melhor o que nós vimos hoje aqui, que nós aprendemos a calcular, vocês vão lá na plataforma, resolvam a atividade que vai estar disponível e resolvam também o teste online que vai estar lá na plataforma. Beleza? Então, espero que a gente tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, se você aprendeu, deixa lá o seu comentáriozinho e até o nosso próximo encontro, tá?